A maioria de nós nunca vai experimentar o terror de viver sob uma ditadura, como acontece com cerca de 10% dos países no mundo atualmente. Embora nem todos os ditadores sejam considerados pessoas más, alguns ao longo da história mostraram seus verdadeiros traços psicopatas e milhões de pessoas pagaram o preço por isso. Número 10. Todos conhecem as atrocidades da Segunda Guerra Mundial e as expurgos de Stalin que chocaram o mundo. Mas muitos historiadores não consideram nenhum desses ditadores como o pior que já existiu. Alguns acreditam que Mao Tse-tung, também conhecido como Mao Zedong, um ditador chinês que governou aquele país por décadas e que espalhou destruição por toda parte, foi de longe o pior, já que ele foi responsável pela perda de dezenas de milhões de vidas. Tse-tung nasceu na província de Hunan, na China, em 1893, onde seu pai trabalhava como comerciante de grãos. Ele começou a frequentar a escola aos 8 anos de idade, mas quando completou 13 anos, não teve escolha, a não ser começar a trabalhar em uma fazenda que pertencia à sua família. Ele não queria ficar na fazenda e, ao saber que teria que se casar com uma mulher escolhida pelos pais, foi embora. Ele estudou em uma escola primária diferente e depois em uma secundária, onde conheceu melhor o clima político do Ocidente. Durante esse período, uma revolução estourou contra a dinastia Qing e Tse-tung decidiu se alistar no exército de Hunan. Pelos 6 meses seguintes, ele lutou como soldado, após os quais a nova República da China foi formada. Ele aprofundou seus estudos em várias disciplinas, incluindo economia, direito e policiamento, mas acabou frequentando e se formando na primeira escola normal provincial, onde se envolveu com a política e ajudou a fundar a Sociedade de Estudos do Novo Povo. Depois, ele frequentou a Universidade de Pequim e, enquanto estava lá, conheceu Li Dezhao e Chen Duxiu, que mais tarde ajudariam a fundar o Partido Comunista Chinês em 1921. Nesse período, a China estava passando por muitas mudanças radicais e mal sabia que ele e outros cidadãos de sua idade seriam responsáveis pelo destino do país no futuro. Em 1920, ele foi nomeado diretor da escola primária Lin Chengxe e se casou com Yang Kai-hui. No ano seguinte, ele participou do primeiro congresso do PCC e 2 anos depois seria um dos primeiros a se juntar ao Partido Nacionalista. Em 1925, ele começou a enxergar o potencial da revolução entre o que era conhecido como o campesinato, em vez de continuar a vê-los como ignorantes e sujos. Ele começou a organizar várias associações camponesas e logo foi procurado pelo governador militar de Hunan. Ele fugiu para Guangzhou, onde se tornou o chefe de propaganda do Partido Nacionalista. E, de volta às áreas rurais, os camponeses começaram a fortalecer a posição dos comunistas. Ele voltou para Hunan em 1927 e, uma vez lá, percebeu que se todo o campesinato se unisse, seu número seria tão grande que se tornariam imparáveis. Mas Chiang Kai-shek, o líder dos nacionalistas, condenou a revolução dos trabalhadores e camponeses e começou a tirar a vida de muitos deles. Em outubro daquele ano, Mao e centenas de camponeses viajaram para as montanhas Jingang e se tornaram parte do Exército Vermelho. A partir daí, ele cercou cidades e conseguiu derrubar Chiang Kai-shek para tomar o controle da China. Ele queria criar um país socialista e não deixaria ninguém ficar em seu caminho. Qualquer um que se opusesse a ele era jogado na prisão, executado ou tinha direitos humanos básicos, como comida, negados. A maioria de nós já ouviu a frase "grande salto adiante", que surgiu graças a Mao. Graças a ele, o setor agrícola foi coletivizado, o que foi um desastre anunciado. A produção de grãos caiu e as novas técnicas agrícolas foram ineficazes. O resultado foi uma das maiores fomes que o mundo já viu. Algumas aldeias perderam metade de sua população, e entre 1959 e 1961, até 35 milhões de cidadãos chineses morreram como resultado. Número 9.
Em 1917, Benito Mussolini, que acabaria se tornando o governante da Itália, estava lutando na Primeira Guerra Mundial como atirador de elite quando foi atingido por fogo inimigo. Ele não teve opção senão voltar à Itália e, ao chegar, enfrentou a instabilidade política e econômica do país. Ele começou a defender que um ditador assumisse o poder e insinuou que ele mesmo poderia ser a pessoa certa para esse cargo. Logo, ele começou a reunir apoiadores de todo o país e os chamou de face de combate. Isso deu origem ao fascismo na Itália e a ascensão de Mussolini ao poder havia começado. Ele passou a viajar e discursar, atraindo muitos apoiadores com seu carisma e boa forma. Em outras partes do país, milícias e esquadrões fascistas começaram a surgir em apoio a Mussolini. Eles começaram a incendiar prédios como sedes de sindicatos e partidos e prenderam apoiadores socialistas. Seus seguidores começaram a atacar prédios do governo e em 1921, certas partes da Itália estavam sob controle fascista, com Mussolini como líder. O governo estava praticamente impotente para impedir a tomada do país. Em 1922, a Itália estava no meio de uma greve sindical e ele prometeu acabar com ela se o governo não conseguisse. Ele e seus seguidores fizeram isso e ameaçaram marchar sobre Roma se o governo não fosse entregue aos fascistas. A marcha acabou acontecendo e o governo foi derrubado. O rei Vítor Emanuel III cedeu e confirmou que aceitaria Mussolini como primeiro-ministro do país. Ele recebeu o controle total do país por 12 meses e os fascistas conquistaram a maioria no parlamento do país. O sistema democrático foi abolido e substituído por um estado de partido único, que determinava que sindicatos e imprensa livre eram contras à lei. Mussolini então ordenou que a população fosse mantida sob controle com o uso de espiões e da força policial. O deputado socialista Giacomo Matteotti foi sequestrado e foi morto por sua crítica ao fascismo, que era vista como uma ameaça. Logo, ele já era aclamado como gênio político. Ele restaurou a ordem na Itália, mas logo ficou claro que muitas conquistas eram apenas propaganda. A economia ainda tinha muitos problemas profundos e a questão das divisões sociais permanecia. Em 1935, ele ordenou a invasão da Etiópia, para o horror do resto do mundo. Ele já tinha o apoio de Adolf Hitler e juntos formaram uma aliança. 20% dos cidadãos italianos foram deportados para campos alemães enquanto a Segunda Guerra Mundial estava sendo travada. E, em 1940, a Itália entrou na briga. Mussolini ordenou a invasão da Grécia, mas esse plano deu errado e suas forças tiveram que ser resgatadas pelos alemães. Em 1943, o colapso da Itália estava praticamente garantido quando os aliados ocidentais invadiram a Sicília e Mussolini foi destituído do cargo. Ele foi preso, mas resgatado por soldados alemães e então fugiu para Munique. Enquanto isso acontecia, os fascistas italianos continuaram deportando cidadãos para campos alemães e pessoas suspeitas de serem partisãs eram maltratadas e, em alguns casos, executadas. Quando soube que seria capturado e executado por ordem dos comunistas italianos da liderança dos partisãs, ele fugiu para Valtellina, onde se disfarçou de soldado alemão na esperança de escapar. Mas, como já era tão conhecido, foi rapidamente reconhecido e preso. Número 8. O regime do ditador haitiano François Duvalier, que durou de 1971 a 1986, ficou marcado por graves violações dos direitos humanos, corrupção e roubo descarado. Duvalier, que mais tarde ficaria conhecido como Papa Doc, nasceu no Haiti em 1907. Aos 8 anos, viu os Estados Unidos ocuparem o Haiti, presenciando o povo haitiano sendo maltratado, altos impostos e conhecidos submetidos a trabalho forçado sem remuneração. Isso instilou nele um ódio pelos Estados Unidos e isso teria um enorme impacto em suas visões políticas como ditador. Os Estados Unidos deixaram o Haiti em 1934 e Duvalier se formou como médico.
No entanto, ele havia se interessado pelo noarismo, que defendia o empoderamento do povo negro haitiano e buscava eliminar todas as influências estrangeiras. Ele aprendera sobre práticas espirituais africanas e sobre o vodú crioulo, que não deve ser confundido com o vodú da Louisiana. Apesar de seu ódio pelo país, Duvalier viajou para os Estados Unidos em 1944, onde estudou medicina. Ao retornar, ele adquiriu um conhecimento superior sobre o assunto e logo ficou conhecido quando começou a fornecer antibióticos para pessoas que sofriam de uma condição de pele mortal chamada bolba. Como poucos no país conheciam medicina, ele era visto como curandeiro milagroso e acreditavam que tinha poderes de vodú. Ele foi nomeado ministro da Saúde, mas seu mandato foi breve quando o exército do país derrubou o governo. Duvalier foi forçado a se esconder e começou a estudar política. Em 1956, o Haiti se preparava para as eleições presidenciais em meio a uma guerra civil. E na esperança de que ele trouxesse mudanças positivas, Duvalier foi eleito. Ele dissolveu o exército e o substituiu por um de sua própria criação, chamado de Voluntários da Segurança Nacional, ou os Tonton Mapuche. Na época, os Estados Unidos estavam enfrentando Fidel Castro em Cuba e forneceram treinamento ao exército de Duvalier na esperança de uma aliança contra Castro. Mas as coisas iam piorar muito. Em 1959, Duvalier tomou insulina demais para tratar sua diabetes e entrou em coma, que durou 9 dias. Quando acordou, ele parecia diferente e começou a abraçar o vodú com mais paixão. Ele decidiu que os líderes do país só poderiam cumprir um mandato e durante as eleições de 1960, seu nome foi o único na cédula. Assim começou seu reinado de terror. O Haiti estava tomado por assassinatos, roubos e coisas piores, tudo nas mãos dos membros do parlamento. A corrupção era desenfreada e várias vidas se perderam enquanto ele se escondia no palácio. Ele saía ocasionalmente para distribuir pequenas quantias de dinheiro ao povo sofrido do Haiti para salvar as aparências. Segundo relatos, seu governo foi um completo desastre. Número 7. Muammar al-Gaddafi governou a Líbia por mais de 4 décadas e seu tempo no poder é considerado por muitos historiadores como o mais totalitário e implacável de toda a história do norte da África. Em 1969, a Líbia estava sob o governo do rei Idris, mas ele foi deposto por Muammar al-Gaddafi, de 27 anos, durante um golpe militar. Muammar al-Gaddafi tornou-se líder do país e fundou a República Árabe da Líbia. Embora Muammar al-Gaddafi desse a impressão de que a Líbia seria governada sob um estado das massas, ele manteve o controle de todas as decisões que eram tomadas e, como era um mestre manipulador, começou a colocar tribos umas contra as outras enquanto estabelecia um culto à sua personalidade. Ele criou um estado policial no país e proibiu completamente a iniciativa privada. Livros considerados controversos ou problemáticos eram removidos das escolas e bibliotecas e destruídos, e qualquer pessoa que se opusesse à sua posição política era identificada, presa e depois executada. A violência e a ilegalidade se espalharam rapidamente e a liberdade de expressão quase desapareceu. Quando um agente da inteligência líbia ordenou que o voo Pan Am 103 fosse derrubado em 1988, a Líbia foi submetida a sanções econômicas, diplomáticas e militares pelas Nações Unidas, o que deixou o país isolado. Isso colocou uma pressão enorme sobre as reservas econômicas e de petróleo do país, e o clima político piorou ainda mais. Mas Gaddafi continuou viajando para o exterior sem se importar com seu povo faminto. Os efeitos do governo de Gaddafi ainda são sentidos na Líbia hoje, já que a taxa de desemprego entre os jovens está em torno de 49%. Os salários no país são muito baixos, enquanto só os governantes se beneficiam dos investimentos estrangeiros, mesmo após o fim das sanções em 2003.
Em 1999, Gaddafi finalmente admitiu que a Líbia era responsável pelo incidente do voo Pan Am 103, embora ele tenha se recusado a assumir responsabilidade pessoal. Em 2011, protestos contra seu governo eclodiram por todo o país e o governo retaliou, abrindo fogo contra esses grupos. Ele chamou os que se opuseram de baratas e ratos e prometeu executá-los sistematicamente. Ele ordenou que locais civis fossem bombardeados e muitos manifestantes foram presos e depois executados. A OTAN interveio e Gaddafi se viu em uma situação desesperadora. Ele teve que se abrigar em casas abandonadas para não ser capturado. Mas enquanto tentava fugir, junto com seu círculo íntimo de aliados, o comboio em que ele viajava foi atacado e ele foi localizado enquanto tentava escapar da área por um cano de escoamento. Número 6. Uma coisa que a maioria dos ditadores teme é a oposição política e levantes populares, como é o caso de Alexander Lukashenko, o primeiro e único presidente da Bielorrússia. Ele está no poder nesse país desde 1994 e alguns de seus comportamentos têm sido realmente bizarros. Lukashenko começou a ensinar política na década de 1970. Depois disso, serviu nas Forças Armadas da Bielorrússia por 5 anos. Depois disso, ele se tornou membro da Organização Juvenil Comunista do país e, em 1990, foi eleito para o parlamento. Depois de assumir seu novo cargo, ele criou a facção Comunistas pela Democracia, sendo registrado como o único deputado a se opor à dissolução da União Soviética. 4 anos após entrar no parlamento, ele foi eleito presidente da Bielorrússia e prometeu fortalecer os laços do país com a Rússia e Boris Yeltsin. Desde sua eleição, ele ganhou cada vez mais poder na Bielorrússia ao impor uma lei que lhe permite estender seu mandato como presidente e governar por decreto, o que significa que ele pode criar qualquer lei que considerar adequada, sem oposição. Desde que se tornou presidente, ele recusou reformas econômicas em seu país e impôs restrições severas à imprensa. A Bielorrússia está agora amplamente isolada do resto da Europa e do mundo. Embora a Rússia e Bielorrússia permaneçam entidades separadas, elas mantêm laços muito próximos entre si no campo político, assim como em relação à política de defesa. Mas, nos anos que se passaram, desde que o mandato de Lukashenko deveria ter terminado em 1999, ele foi acusado de fraude eleitoral, e algumas das decisões que tomou causaram estranheza internacionalmente. Em 2024, ele assinou uma lei que o isentaria de processos judiciais no futuro, já que foi acusado de crimes contra a humanidade. Ele também decidiu que nenhum líder da oposição que tenha sido exilado poderá participar das eleições presidenciais, e ficou claro para a comunidade internacional que ele continua comandando tudo sozinho. Agora ele já foi presidente de Belarus por 6 mandatos consecutivos, algo sem precedentes, o que causou muitos protestos em todo o país, já que o povo é a favor de eleger um novo presidente com ideias novas, e espera-se com mais empatia pelos cidadãos. Em 2025, o grupo de especialistas independentes sobre a situação dos direitos humanos em Belarus realizou uma investigação no país e relatou que pessoas estão sendo presas sem motivo, que opositores políticos de Lukashenko estão sendo perseguidos e que há uma violência generalizada e desnecessária ocorrendo. Jornalistas e ativistas são frequentemente alvo do governo, pois são vistos como dissidentes, e qualquer cidadão que expressa sua frustração ou oposição ao governo é rapidamente processado. Número 5. O arcebispo de Caracas afirmou que Hugo Chávez precisava de um exorcismo devido à sua paranoia extrema, que é uma característica que muitos ditadores demonstraram ao longo da história por causa do medo de serem removidos do poder. Chávez assumiu o poder na Venezuela depois que ele e um grupo de oficiais militares tentaram dar um golpe contra o presidente Carlos Andrés Pérez em 4 de fevereiro de 1992. A missão fracassou porque o presidente não foi capturado.
Mas quando Chávez foi encurralado, ele concordou em se entregar às autoridades. Mas ele acrescentou que isso só seria feito com a condição de que lhe fosse permitido se dirigir aos seus companheiros rebeldes por meio de uma transmissão de televisão, e seu pedido foi aceito. Durante a transmissão, ele pediu que depusessem as armas e, ao final do breve discurso, havia conquistado muitos seguidores. As pessoas estavam cada vez mais frustradas com o governo venezuelano e sentiam que a ideia de reforma de Chávez só poderia beneficiar o país. Ele foi então enviado para a prisão, mas as acusações contra ele foram retiradas quando ficou claro que ele havia conquistado um grande número de seguidores. Após sua libertação, ele iniciou sua carreira política e criou o movimento do partido político Quinta República. Ele aproveitou o fato de que o povo venezuelano estava desesperado por mudanças e em 1998 foi eleito presidente. Ele criou uma nova constituição, prometeu eliminar a corrupção e começou a gastar mais dinheiro em programas sociais. Sua popularidade só aumentou, mas a nova constituição que ele redigiu lhe deu controle total sobre o governo. Agora, ele podia governar por decreto em certas circunstâncias, e muitas pessoas começaram a temer que a Venezuela acabasse na mesma situação que Cuba, na época, com um ditador controlando todos os aspectos do país. Quando ele decidiu se aliar ao Iraque, Irã e Líbia, muitos países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, se distanciaram da Venezuela. E em pouco tempo, sua aprovação caiu de 80% para 30%. Quando manifestantes marcharam para acelerar o fim de seu mandato, foram alvejados e muitos morreram, assim como vários soldados que os atacavam. Isso resultou em um golpe de Estado e Chávez foi preso. Mas ele foi nomeado vice-presidente quando ficou claro que seu substituto, Pedro Carmona, estava tentando estabelecer outra ditadura. Diosdado Cabello foi nomeado presidente interino e, assim que tomou posse, anunciou que Chávez voltaria como presidente. Desde então, a Venezuela enfrenta confrontos entre apoiadores de Chávez e a oposição. Quando os funcionários da empresa estatal de petróleo decidiram entrar em greve e protestar, todos foram demitidos de seus cargos e 38 mil pessoas perderam o emprego. Número 4. Antes da dissolução da União Soviética, era bem conhecido que as pessoas que viviam lá enfrentavam condições muito duras e difíceis. E Vladimir Lenin chegou ao poder no Império Russo em 1917, antes da União Soviética ser estabelecida. Muitos previram corretamente que seu governo seria de terror. Junto com os bolcheviques, Lenin iniciou uma campanha política de medo chamada Terror Vermelho em 1918, que duraria 4 anos. Isso foi feito para garantir que os bolcheviques permanecessem no poder enquanto a guerra civil estava em andamento, e eles não mediram esforços para alcançar esse objetivo. Qualquer pessoa vista como dissidente era rotulada como inimiga de classe e, uma vez detida, era enviada para campos ou, em muitos casos, executada sem julgamento. Antes de tudo isso começar, o Império Russo já enfrentava fome e desigualdade entre as classes de seus cidadãos. O czar Nicolau II, no poder quando começou a Segunda Guerra Mundial, foi forçado a renunciar após protestos exigirem sua saída. Eles tinham pouca comida, nenhum dinheiro e a agitação no Império era intensa. Em 1917, os bolcheviques se apresentaram e prometeram que trariam comida, paz e normalidade para a região, mas, na verdade, eles tinham como objetivo estabelecer um Estado socialista que seria imposto por um pequeno grupo seleto. Lenin, o líder desse grupo, decidiu que a democracia não tinha lugar no Império. Ele assinou um acordo que encerrou a participação da Rússia na guerra, o que significava que até 33% das terras e recursos do país se tornariam propriedade da Alemanha. Como esperado, isso desagradou muitos e a guerra civil, já em curso, se intensificou. Os bolcheviques, conhecidos como Exército Vermelho, lutaram contra os militares, a elite do país e aqueles que queriam ver a região retornar a um Estado democrático.
Após uma tentativa fracassada de assassinato contra Lenin, ele ordenou o início do Terror Vermelho e qualquer pessoa vista como oposição aos bolcheviques estava em perigo mortal. O Terror Vermelho agiu rapidamente e em apenas alguns meses, mais de 10 mil pessoas foram executadas por serem vistas como dissidentes. Aqueles que foram poupados foram realocados para campos com condições deploráveis, onde muitos morreram pelas circunstâncias ou execuções. Muitas pessoas morreram sem necessidade, pois não havia provas de oposição a Lenin ou seu grupo, mas nada podia ser feito. Em 1921, a Guerra Civil finalmente chegou ao fim, mas enormes danos já haviam sido causados. Historiadores estimam que até 1,3 milhão de pessoas perderam suas vidas devido ao Terror Vermelho. Por isso, ele é considerado um dos piores ditadores de todos os tempos e seu reinado de terror jamais será esquecido. Número 3. Se dissessem que o Paraguai já entrou em guerra contra 3 países, você provavelmente acharia difícil de acreditar. Mas graças a um ditador, Francisco Lopes, foi exatamente isso que aconteceu em meados da década de 1860. Acredita-se que as visões políticas de Lopes foram formadas enquanto ele passava um tempo na Europa, quando estava na casa dos 20, já que durante esse período ele se interessou muito pela forma como Napoleão fazia as coisas enquanto estava no poder. Como Lopes já era um homem rico, ele voltou ao Paraguai com uma frota de navios e armas. Ele tinha grandes ideias para o país e era incentivado por sua amante, Elisa Lynch, que era da Irlanda. Na época, o Paraguai e outros países vizinhos disputavam o estabelecimento de fronteiras nacionais, e muitas dessas regiões não faziam ideia de como se autogovernar, já que haviam sido colonizadas por muito tempo. A falta de leis imperava enquanto as pessoas lutavam pelo poder, e Lopes viu sua oportunidade. Ele se proclamou o protetor do equilíbrio do prata. Mas logo problemas começaram a surgir. O Brasil demonstrou interesse no Uruguai, o que irritou Lopes, já que o governo brasileiro apoiava firmemente a facção Colorada, um grupo que buscava substituir os poderes que estavam em vigor no Uruguai naquela época. Ele exigiu que o Brasil parasse de fornecer apoio militar à facção e anunciou que estava do lado do então presidente, mas poucas pessoas deram atenção. Recusando-se a ser ignorado, ele mandou apreender um navio mercante brasileiro e prendeu o governador de Mato Grosso, que estava a bordo, mantendo-o em um calabouço. Em seguida, ele decidiu invadir Mato Grosso e, uma vez feito isso, reivindicou essa região em nome do Paraguai. Ele também passou a se autodenominar El Supremo, mostrando seu lado narcisista, mas estava longe de terminar. Ele ordenou que suas tropas marchassem para o Uruguai, onde deveriam identificar e eliminar qualquer um que se opusesse a ele. Mas suas tropas precisavam cruzar a Argentina para chegar, mas tiveram a passagem negada. Muitas pessoas acreditam que foi nesse momento que Lopes perdeu completamente o controle. Ele se declarou Marechal do Paraguai e declarou guerra à Argentina. Na Baía de Corrientes, ele tomou posse de 2 navios da Marinha Argentina e decidiu que agora também era o governante de Entre Rios. O Uruguai, como esperado, apoiou a Argentina, seguido rapidamente pelo Brasil. Seria de se esperar que isso fosse suficiente para acabar com o belicismo de Lopes, mas ele decidiu navegar até o Maitá com 17 navios despreparados. Mas, ao chegarem à Baía de Corrientes, eles entraram na mira de 9 embarcações brasileiras. Inacreditavelmente, ele mandou 9 de seus navios atacarem a frota. Seus homens eram mal treinados, os navios estavam ruins e os oponentes tiveram vantagem desde o início. Após 4 horas de combate, os homens de Lopes recuaram, mas ele ordenou que invadissem vilarejos próximos. Logo foram confrontados por soldados dos outros 3 países, e muitos fugiram nadando de volta ao Paraguai. O restante se rendeu e virou prisioneiro. Em abril de 1866, os 3 países, conhecidos como a Tríplice Aliança, invadiram o Paraguai, e a Guerra da Tríplice Aliança começou.
Lopes recusou-se a recuar e ordenou que suas tropas continuassem lutando, mas, batalhão após batalhão, foi completamente e facilmente dizimado. 6.000 dos homens de Lopes perderam a vida em apenas um dia e ele finalmente ordenou uma retirada. Os soldados restantes receberam ordens para proteger os fossos da fortaleza, mas logo ficaram cercados. Quando a luta começou, o exército de Lopes foi rapidamente dominado e ele pediu uma trégua. A reunião resultante teve pouco efeito e a luta continuou. Lopes recuou com cerca de 10.000 soldados e eles foram forçados a se esconder na selva ao redor. Ele acabou sendo localizado muito tempo depois, após usar civis como escudo. Número 2. Quando o ditador da Hungria, Mátyás Rákosi, perdeu a vida em 1871, muitas pessoas sentiram que a justiça finalmente havia sido feita. Rákosi teria se inspirado no governo de Joseph Stalin e logo se tornou o homem mais odiado de seu país por isso. Rákosi se tornou o líder da Hungria em 1947 e rapidamente foi apelidado de discípulo mais húngaro de Stalin. Ele se alistou no exército austríaco quando teve idade suficiente, mas foi capturado em 1915 e enviado a um campo de prisioneiros russo. Ele fugiu para Petrogrado, onde continuou estudando marxismo. Ele retornou à Hungria em 1924, onde foi detido e enviado para a prisão por 15 anos. Ele então foi trocado por um conjunto de bandeiras revolucionárias da Revolução de 1848 e retornou à União Soviética. Uma vez lá, ele recebeu o título de líder da Comintern, uma organização comunista criada por Vladimir Lenin. Ele retornou à Hungria em 1945 com a missão de fundar o Partido Comunista Húngaro e teve seu primeiro contato real com o poder ao ser nomeado secretário-geral do Partido Comunista Húngaro. Ele via qualquer opositor como fascista, exigindo que partidos rivais jurassem lealdade ou enfrentassem o exílio. A democracia havia chegado ao fim e Rákosi contava com o apoio da União Soviética em seus empreendimentos. O que aconteceu depois chocou o mundo. Seguindo o exemplo de seu herói, Stalin, ele implementou uma série de expurgos que resultaram em até 100.000 pessoas presas, 200.000 exiladas e pelo menos 2.000 executadas. Ele começou a procurar apoiadores do ditador iugoslavo e, se fossem identificados, eram presos ou executados. Enquanto isso, os cidadãos de seu próprio país lutavam para sobreviver, pois os salários haviam despencado, a inflação disparado e a comida se tornado escassa. Quando ele não conseguiu resolver a situação, foi substituído por Imre Nagy, mas permaneceu à frente do Partido Comunista Húngaro. Ele tentou recuperar o poder perdido, indo atrás de Nagy, mas acabou removido do Partido Comunista. Quando foi acusado de libertar seus prisioneiros políticos muito lentamente e de não ter abandonado seus atos inspirados em Stalin, ele culpou o fato de sofrer de nervosismo. Rákosi logo começou a perder prestígio em seu próprio país e a agitação irrompeu. Eventualmente, foi decidido que ele já tinha passado do tempo e em 1956 ele foi finalmente removido do poder. Ele retornou à União Soviética e foi sumariamente expulso do Partido Comunista Húngaro. Número 1. Enver Hoxha não é um nome com o qual muitos de nós estamos familiarizados, mas seu regime comunista na Albânia é muito lembrado naquele país e por todos os motivos errados. Muitos historiadores chamaram Hoxha de lunático, enquanto outros disseram que ele era claramente um homem muito estranho. Ele chegou ao poder na Albânia em 1944 e, assim como Mátyás Rákosi, foi inspirado por Joseph Stalin. Ele estudou botânica, mas quando descobriu que a botânica já não o interessava, mudou-se para Paris, França, onde se apresentou como representante do movimento comunista albanês. Ele passou a conviver com artistas e editores, sendo presença frequente em festas famosas pela devassidão. Alguns historiadores acreditam que foi aqui que ele se interessou por política.
Ao retornar à Albânia, ele se juntou à resistência albanesa e acabou se tornando o líder do Partido do Trabalho da Albânia. Em 1948, ele rompeu sua aliança com Josip Broz Tito e, eventualmente, com a União Soviética, pois acreditava que Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro da União Soviética, era um traidor. Depois ele se aliou à China, mas cortou relações com esse país em 1978. Porém, as piores atrocidades sob seu comando começaram logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Quem se opunha aos ideais dele e do partido era capturado e executado sem julgamento, e até apoiadores não estavam seguros. Logo, ele ordenou a execução de membros do próprio partido, alguns antes exaltados por Hoxha como heróis de guerra. Membros do clero foram capturados junto com aristocratas e qualquer pessoa que ele considerasse dissidente, e suas vidas foram encerradas. Inacreditavelmente, ele buscou colegas de escola e mulheres por quem teve sentimentos não correspondidos, e todos também foram executados. Quando morava em Paris, ele fez amizade com um homem que o hospedou de graça, mas esse homem foi rastreado e morto. Qualquer pessoa que tivesse obtido um diploma ou qualquer tipo de ensino superior era executada. E quando tudo terminou, a maioria das pessoas que restaram tinha apenas o ensino médio. Ele então declarou a Albânia um estado ateu e todos os edifícios religiosos foram destruídos ou fechados. Ninguém podia deixar a barba crescer e ele reescreveu os livros de história da Albânia, se nomeando fundador do Partido Comunista Albanês. Ele se isolou com alguns seguidores em Tirana, sendo raramente vistos. Hoxha ficou cada vez mais paranoico e executou muitas outras pessoas. Por isso, sua morte em 1985 foi comemorada por tanta gente. Mas ele será para sempre lembrado como um lunático que fez de tudo para transformar a Albânia em um hospício.